paz e bem. O Evangelho para esta segunda, dia 24 de janeiro, é Marcos capítulo 3, versículos de 22 a 30. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que, pelo príncipe dos demônios, ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia, que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado. Será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam, ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, nós olhamos para Cristo e vemos que ele tem uma vida sem sossego mesmo, porque todo dia tem alguém para criticá-lo, todo dia tem alguém para persegui-lo, todo dia tem alguém para julgá-lo, todo dia tem alguém para acusá-lo. No Evangelho de sábado, os próprios familiares diziam que ele está fora de si, e agora de novo Jesus está diante de um grupo forte, os mestres da lei, que vieram de Jerusalém, da capital, só para insultar Jesus, para dizer quem é esse homem que está pregando, né? A fama dele está se espalhando. E chegando lá, eles disseram, ele está possuído por Beelzebul. Aqui nós contemplamos uma coisa curiosa, o perigo, a insanidade, a loucura de julgar os outros pela aparência, né? Eles julgam Jesus a partir do que eles pensam, dos conceitos que eles têm, né? Porque não partem de coisas efetivas, de acontecimento, mas partem de um julgamento, de um pré-julgamento, e dizem, olha, é por Beelzebul, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. E Jesus então reage contando uma história muito interessante. Primeiro Jesus diz, um reino não pode estar dividido contra si mesmo, falando sobre o reino de Satanás. Mas aqui também nós podemos fazer uma analogia seguinte, o reino pode ser a pessoa também, sabe? Porque dentro de cada um de nós existe um verdadeiro reino, porque existe o mundo espiritual, o mundo afetivo, o mundo das ideias, o mundo das intuições, o mundo corporal. Quer dizer, não é dividindo nem fatiando a pessoa em pedaços, mas para dizer que dentro de nós existe um reino que não pode estar dividido. Quando a cabeça pensa uma coisa, o coração quer outra e a pessoa faz outra, me dizia um grande médico, dizia, mais adiante ele vai pagar, porque a saúde vai cobrar o preço dessa divisão, dessa falta de paz e de harmonia entre os reinos dentro da pessoa, né? Pois bem, Jesus conta uma história. Jesus diz, olha, veja o seguinte, ninguém pode entrar numa casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Veja, essa palavra é fantástica. Jesus está falando dele mesmo, sobre ele mesmo. Ele diz, olha, se eu consigo entrar e expulsar uma pessoa, expulsar um demônio que está numa pessoa, é porque primeiro eu sou mais forte que o demônio. Eu consigo amarrá-lo, liberto o homem do demônio e devolvo para aquela pessoa tudo que o demônio tem roubado da vida dela. Muito interessante essa analogia de Jesus, é belíssima. E quando o demônio entra na vida de alguém, ele vem para fazer três coisas, diz a Bíblia: roubar, matar e destruir, não é? Roubar aquilo que a pessoa conquistou, inclusive roubar bens materiais, tudo, né? Encontra uma maneira de tirar o que você conquistou. Matar, não no sentido de tirar a vida, pode ser também nesse sentido, né?
mas matar sentimentos, matar coisas belas que existem dentro de você e destruir você, destruir seu matrimônio, destruir sua vida financeira, destruir suas amizades. Então, quando o demônio entra na vida de alguém, ele entra como homem, como se fosse uma força maior do que o homem, não é? E quando Jesus chega para libertar o homem, Jesus chega como o maior que vai derrotar o menor, que é o demônio, para devolver a liberdade ao homem, e não só a liberdade, mas devolver ao homem tudo que o demônio tomou e tirou. Se você foi assaltado pelo demônio, então Deus entra na sua vida para lhe devolver as coisas. É interessante, é fantástico aquela parábola do bom samaritano, porque aquele homem bom que encontra o homem caído, né, que sofreu o assalto, o samaritano encontra aquele homem, ele o leva para uma hospedaria e ele diz: agora eu vou lhe ajudar, você vai se recuperar, você vai ficar aqui e vai ser tratado com óleo. Veja que ele passa um óleo, né, no homem, né? E ele diz ao dono da pensão: cuide dele até que ele fique bom, eu vou pagar com essas 2 moedas. É muito interessante, quer dizer, o homem é tratado com óleo, quer dizer, os sacramentos, a vida espiritual, e o dono da pensão é pago com 2 moedas de prata para cuidar do homem, quer dizer, aquelas 2 moedas são os 2 testamentos, o Antigo e o Novo. Quer dizer, a palavra de Deus entrando na vida de alguém vai transformar a vida daquela pessoa. É isso que acontece quando Jesus entra na vida de alguém. Ele instaura na vida da pessoa o reino de Deus, expulsa o demônio e instaura a vida nova, a vida vivida na graça. E no final tem uma parte interessante, que Jesus diz: olha, vocês estão blasfemando contra mim. E quem blasfema contra o poder de Deus, contra o poder do Espírito Santo, comete um pecado eterno, um pecado que não tem perdão. É curioso, porque se o Evangelho é bom nome, como é que Jesus fala de um pecado que não tem perdão? Na igreja primitiva existiam 3 pecados que não tinham perdão. Um deles era o assassinato, o outro era a infidelidade conjugal, e tem um terceiro, não me recordo, penso que era a apostasia. Tinha pecados que não tinham perdão. Só uma vez feitos esses pecados, era expulso da igreja. Então não se trata aqui de um evangelho que se torna uma palavra negativa, uma palavra que faz o outro sofrer, mas se trata de um modo de falar sobre a vida mesmo. Porque se você blasfema contra o Espírito Santo, se você leva uma vida distante de Deus, então é claro que você vai ter uma vida que vai de ladeira abaixo, de pior a pior. Isso pode acontecer, né? E não é Deus que estará lhe castigando, são suas próprias escolhas que estarão depois lhe levando para o fundo do poço. Veja que evangelho bonito, ver em Jesus este homem mais forte que vence Satanás e o reino das trevas. Olhar para cada um de nós como um reino também, que não pode estar dividido. A mente, como dizia Filon de Alexandria, o corpo em comunhão com a mente, com a alma em comunhão com o espírito em comunhão com a verdade absoluta que é Deus, com o ser supremo que é Deus. Pois bem, fiquem com Deus, desejo a todos um ótimo dia. Se esse vídeo lhe fez bem, partilhe com seus amigos. Abençoe-vos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Graça e paz.